Boa noite. Boa noite. Raquel Dodge assume como a primeira mulher na Procuradoria-Geral da República e afirma: o povo não tolera a corrupção e o país passa por um momento de depuração. Denunciado 2 vezes por Rodrigo Janot, Temer volta a falar em abuso de autoridade. E após a posse, viaja para participar da Assembleia Geral da ONU em Nova York. O comandante do Exército descarta a hipótese de intervenção militar e diz que já está superado o problema criado com declarações de um general. Meirelles pede orações para ajudar a recuperação da economia brasileira. A nova ação do ministro da Fazenda está em vídeo gravado para evangélicos. Polícia de São Paulo descobre quadrilha que vendia carros roubados pela internet. As vítimas reconhecem a mulher que entregava os veículos e a documentação. Dória insiste que usa o próprio avião nas viagens que tem feito. Investigado pelo Ministério Público, ele garante que não gasta dinheiro da Prefeitura. O Jornal da Gazeta está no ar. Começou hoje no Fórum de Osasco o julgamento da maior chacina da história de São Paulo. 2 policiais militares e um guarda civil metropolitano são acusados de matar 17 pessoas e ferir outras 7 em agosto de 2015 em Osasco e Barueri, na Grande São Paulo. Segundo a acusação, eles cometeram os assassinatos para vingar as mortes de um policial e de um guarda dias antes. Eles respondem presos por homicídios dolosos, tentativas de homicídio e formação de quadrilha. Se condenados, as penas podem chegar a 300 anos de prisão. O julgamento deve terminar entre 7 e 12 dias. O ministro da Defesa, Raul Jungmann, cobrou explicações do comandante do Exército depois da declaração do general de Exército Antônio Hamilton Mourão de que pode haver intervenção militar no Brasil se a crise política decorrente da corrupção não for resolvida pelo Judiciário. As informações são da revista Veja. A declaração foi feita na última sexta-feira em palestra promovida pela maçonaria em Brasília. O general da ativa no Exército, Antônio Hamilton Mourão, disse que seus companheiros do alto comando do Exército avaliam que ainda não é o momento, mas que a intervenção pode acontecer. Ele respondia a uma pergunta sobre se a Constituição admite uma intervenção, com convocações de eleições gerais em 90 dias, sem a participação dos parlamentares envolvidos em qualquer investigação. Na minha visão, e aí a minha visão que coincide com dos meus companheiros do alto comando do Exército, nós estamos numa situação daquilo que poderíamos lembrar lá da tábua de logaritmo, aproximações sucessivas, até chegar o momento em que ou as instituições solucionam o problema político, pela ação do judiciário, retirando da vida pública esses elementos envolvidos em todos os ilícitos, ou então nós teremos que impor isso. A Constituição diz que um militar na ativa não pode falar de assuntos políticos em público. Quem fala em nome das Forças Armadas é o ministro da Defesa. O poder militar é subordinado ao poder civil e o comandante das Forças Armadas é o presidente da República. Essa não foi a primeira vez que Mourão causou polêmica. Em outubro de 2015, ele foi exonerado do Comando Militar do Sul, em Porto Alegre, depois de criticar o governo da então presidente da República, Dilma Rousseff. Em entrevista ao jornal Estado de São Paulo, ontem, o general Antônio Hamilton Mourão disse que não estava pregando intervenção militar, que a interpretação das suas palavras é livre e que falava em seu nome, não do Exército. Também ao jornal, o comandante do Exército, o general Eduardo Vilas Boas, afirmou que não há qualquer possibilidade de intervenção militar no país, que o Exército defende a manutenção da democracia e a preservação da Constituição e que o problema causado pelas declarações está superado. O Exército ainda não se manifestou sobre a possível punição ao general. Raquel Dodge tomou posse como Procuradora-Geral da República e defendeu a harmonia entre os poderes. A pedido do presidente Temer, a cerimônia começou pouco depois das 8 da manhã para que ele pudesse participar antes de embarcar para os Estados Unidos. Além de Temer, estiveram no evento os presidentes da Câmara, Rodrigo Maia, do DEM, e do Senado, Eunício Oliveira, do PMDB,
e também a presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Carmen Lúcia. À exceção de Carmen Lúcia, todos os outros 3 são alvo de investigações na Lava Jato. O primeiro pronunciamento da nova procuradora durou pouco mais de 10 minutos. O Ministério Público deve promover justiça, defender a democracia, zelar pelo bem comum e pelo meio ambiente, assegurar voz a quem não a tem e garantir que ninguém esteja acima da lei e ninguém esteja abaixo da lei. Sem citar nomes ou episódios, Raquel Dodge também defendeu a harmonia entre os 3 poderes. E a harmonia entre os poderes é um requisito para a estabilidade da nação. O antecessor, Rodrigo Janot, não participou da solenidade alegando motivos protocolares. Em uma carta, Janot desejou à sucessora sorte e energia para os anos que virão. Raquel Dodge fez uma rápida menção a Janot e o cumprimentou por seu serviço à nação. Sem mencionar diretamente a Lava Jato, disse que o Brasil seguirá em frente porque o povo não tolera a corrupção. Porque o povo mantém a esperança em um país melhor. Interessa-se pelo destino da nação. Acompanha investigações e julgamentos. Não tolera a corrupção. E não só espera, mas também cobra resultados. Primeira mulher a assumir a Procuradoria-Geral da República, Dodge está no Ministério Público há mais de 30 anos. Ela ficará no cargo pelos próximos 2 anos. É discreta e tem perfil técnico exigido para a função. A nova chefe da PGR foi indicada pelo próprio Michel Temer em junho. Ela ficou em 2º lugar na lista tríplice da Associação Nacional dos Procuradores, atrás de Nicolau Dino, candidato apoiado por Janot. A escolha de Temer quebrou uma tradição de 14 anos em que os antecessores Lula e Dilma nomearam os primeiros colocados da lista. Antes de assumir o posto, Raquel Dodge foi alvo de uma polêmica. No dia 8 de agosto, ela teve um encontro com Temer fora da agenda no Palácio do Jaburu. Oficialmente, o assunto teria sido a própria cerimônia de posse. Além das 2 denúncias contra Michel Temer, Raquel Dodge também vai herdar as investigações já em andamento na Lava Jato. Ao longo de 4 anos de Rodrigo Janot no cargo, mais de 100 políticos foram ou estão sendo investigados. Apesar de ter dito que nada mudaria na operação, Dodge já convocou uma equipe de transição para efetivar a saída dos atuais procuradores da Lava Jato. De acordo com a revista Época, eles terão 30 dias para passar o bastão aos novos integrantes. A Procuradoria já anunciou alguns nomes do novo time. O escolhido para coordenar a Lava Jato na PGR é o procurador regional José Alfredo Silva. Ele já havia declarado que o Ministério Público não pode querer tanto protagonismo e que não é papel do MP ser ator da agenda política. No mesmo evento, o presidente Michel Temer voltou a falar sobre abuso de autoridade, sem citar o ex-procurador-geral da República, Rodrigo Janot. Na carta de despedida, Janot falou que há uma parcela de larápios egoístas e escroques ousados que, infelizmente, ainda ocupam cargos importantes. Rodrigo Janot ficou à frente da Procuradoria de 2013 a 2017. Rodrigo Janot começa a carta com a frase de Shakespeare: há algo de podre no reino da Dinamarca, em referência à corrupção moral e política que diz que poderia ser o Brasil deste século. Ao longo da mensagem, o ex-procurador-geral da República afirma que hoje, olhando para trás, percebo o quanto mudamos nesses 4 anos de caminhada. Eu mesmo quase não me reconheço. Cheguei carregado de certezas e saio imerso em dúvidas. Em outro trecho, ressalta: devo ter errado mais do que imagino, mas de uma coisa me orgulho profundamente: nunca falhei por omissão, por covardia ou por acomodação. Fiz o que me pareceu certo fazer. A história dirá a medida desses acertos e erros no tempo próprio. Janot defende que o Brasil deve ser colocado a serviço de todos os brasileiros, e não apenas da parcela de larápios egoístas, escroques ousados que, infelizmente, ainda ocupam vistosos cargos em nossa República. Ele finaliza a carta dizendo que, de meu posto, ainda como sentinela, seguirei a promover a agenda anticorrupção. Este não foi o mote do meu mandato, é o mote do meu país.
Na posse de Raquel Dodge, o presidente Michel Temer discursou, sem mencionar o ex-procurador-geral da República, Rodrigo Janot, criticou o abuso de autoridade. Toda vez que há um ultrapasse dos limites da Constituição ou dos limites da lei, verifica-se um abuso da autoridade, porque a lei é a maior autoridade no nosso sistema. Não é sem razão que a Constituição estabelece que o poder não é nosso, mas é do povo. Depois do evento, Temer embarcou para Nova York, onde vai participar da Assembleia Geral da ONU e também de encontros bilaterais. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia do DEM, vai assumir a presidência da República, até Temer voltar ao Brasil na quinta-feira. Ontem, Maia se reuniu com ele e outros ministros no Palácio do Jaburu. E agora o comentário de Josias de Souza, direto de Brasília. Ele fala da posse de Raquel Dodge. A cerimônia de posse de Raquel Dodge ajuda a entender por que o Brasil é o mais antigo país do futuro do mundo. Havia delatados investigados e denunciados em toda parte, inclusive na mesa reservada aos presidentes dos poderes. Pelo executivo Michel Temer, que já coleciona 2 denúncias criminais. Pelo legislativo, Eunício Oliveira e Rodrigo Maia, cada um com 2 inquéritos. A esse ponto chegamos. 2 dos 3 poderes são comandados por políticos que têm contas a acertar com a justiça. Bastava a Raquel Dodge olhar ao redor para perceber o tamanho do desafio que tem pela frente. Os procurados faziam festa para a procuradora-geral. A normalidade institucional brasileira é perturbadora. Quem assistiu ficou com a impressão de que a banda podre da política está vencendo a guerra. A quantidade absurda de escândalos indica que o Brasil não é mais um país onde pipocam casos de corrupção. Virou um país em si corrupto. A nova Procuradora-Geral da República pregou a harmonia entre as instituições. Ótimo, mas não se deve confundir as instituições com os investigados que as dirigem. A restauração da harmonia depende da punição de todos os que estão em desarmonia com a moralidade. Boa noite. E daqui a pouco, Rodolfo Gamberini entrevista Chico Wittak, membro da Comissão Brasileira Justiça e Paz, sobre a instabilidade política no país e a atuação do Congresso. Aqui em São Paulo, a Polícia Civil prendeu uma mulher acusada de liderar uma quadrilha que aplicava golpes vendendo carros roubados pela internet. As vítimas preferem não se identificar. Ao escolher um carro em um site de vendas, caíram em um golpe e o prejuízo foi grande. Esse homem gastou R$55 mil para comprar o veículo para a sogra, mas descobriu que era roubado. Foi no momento que eu enviei a documentação que ela me forneceu, né, para o despachante deu entrada no Detran, e aí ele descobriu que o documento de transferência do carro era falsificado. E aí levantou a placa real do carro, né, porque o carro estava com uma placa clonada, né, foi essa, inclusive paguei até a multa do clone da placa para realizar a transferência. E aí o despachante me avisou, eu estava em viagem a trabalho, e ele acabou me avisando que o carro era um clone e a placa verdadeira tinha um pedido de roubo. Até agora, 17 vítimas reconheceram Gabriela Monteiro da Silva, de 23 anos, como sendo a responsável por entregar os carros roubados. Ela foi presa hoje em Pirituba, na zona oeste de São Paulo. Na casa dela, a polícia encontrou manuais e chaves dos veículos roubados. Era dela a função final de uma quadrilha extremamente organizada. Os carros são roubados aqui na capital, Grande São Paulo e interior. Esses veículos são levados para uma oficina clandestina, onde lá eles são remarcados, o chassi ganha uma nova numeração, uma nova placa, são feitos documentos deles falsos. E uma terceira etapa dessa dinâmica é que esses carros eram fotografados e anunciados na internet como carros bons, como carros lícitos. E aí sim é a parte que a Gabriela entra da quadrilha. Ela ajudava na negociação e era sempre ela quem fazia a entrega desses carros para as vítimas. Essa mulher também é vítima, pagou R$46 mil por um carro roubado. Ela mostra como o golpe foi bem feito. Os documentos de transferência tinham selo de cartório. Gabriela entregou até o laudo de vistoria em empresa credenciada ao Detran. Gabriela está presa e vai responder por receptação, estelionato e organização criminosa.
Ela tem uma facilidade de conversa, ela se diz muito familiar, ela realmente ela observa a vítima e aí ela, em cima da análise que ela faz, ela envolve você toda na situação. Aqui, o prefeito de São Paulo, João Dória, do PSDB, divulgou um vídeo em que afirma não usar dinheiro público para viajar pelo Brasil e pelo exterior. A declaração veio depois de o Ministério Público abrir a investigação sobre os custos dessas viagens feitas pelo prefeito. Embarcando para Porto Alegre, Rio Grande do Sul, para ter o encontro com meu amigo prefeito Nelson Marquesan. Estamos realizando um acordo de cooperação mútua para desenvolvimento urbano, saúde e educação. E olha, viajo com o meu dinheiro, no meu avião, não uso recurso público para fazer isso. E faço de forma dinâmica e objetiva, fazendo o melhor por São Paulo. Acelera! A ação do Ministério Público de São Paulo quer proibir o uso dos jardins verticais pela Prefeitura como forma de compensação ambiental. A repórter Carla Rodeiro tem mais informações. Carla. Olha, o promotor de justiça Marcos Stefani alega que as paredes verdes até contribuem com a estética da cidade, mas que usá-las como forma de compensar o meio ambiente pelo desmatamento causado por grandes empreendimentos é ilegal e afronta condutas ambientais. Ele diz ainda que com o dinheiro de um jardim vertical de cerca de 300 metros quadrados, daria para plantar cerca de 1.000 árvores. Bem, essa polêmica surgiu quando uma empresa, no caso uma construtora, num acordo com a prefeitura, começou a instalar o chamado Corredor Verde, aqui na Avenida 23 de Maio, no lugar de grafites pichados e depois apagados pela gestão Dória. Foi para compensar parte do dano causado pelo desmatamento de uma área de 10.000 metros quadrados no Morumbi para construir 3 prédios. Bem, essa empresa já tinha instalado paredes verdes ao longo do elevado João Goulart, o Minhocão, num acordo com a gestão Fernando Haddad. Bem, agora o Ministério Público quer suspender na Justiça as compensações desse tipo que estão em andamento e também evitar novas. A Prefeitura disse que só vai falar quando for notificada pela Justiça. É com vocês no estúdio. O índice da Bolsa de Valores atingiu máxima de 76 mil pontos pela primeira vez. A Bovespa operou com pregão em alta hoje, superando os índices da última sexta-feira. É a primeira vez que o principal indicador da Bolsa operou com 76 mil pontos. No início da tarde, o Ibovespa subiu 0,25%, chegando a 75.949 pontos. Mais cedo, bateu a marca dos 76.393. Essa foi a 8ª semana seguida de altas. O dólar fechou cotado a R$ 3,13. Convidado por pastores da Assembleia de Deus no Rio de Janeiro para um evento, o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, que não poderá ir, não podia ir no local, gravou um vídeo. Nele pede orações para um momento complicado da economia brasileira. Possível pré-candidato à presidência da República pelo PSD, o partido de Gilberto Kassab, Henrique Meirelles disse no vídeo que o Brasil passa pela pior crise da história do país e que precisa das orações dos evangélicos da Assembleia de Deus para ajudar na recuperação econômica. A gravação, de quase 2 minutos, foi usada no encontro entre pastores líderes da Assembleia de Deus em Madureira, no Rio de Janeiro, e faz parte de uma campanha da igreja que proclamou outubro o mês da oração para a economia do Brasil. Nunca houve uma recessão como essa. Desta vez, no entanto, o Brasil está crescendo e criando empregos, o que é importante. A nossa meta é, de fato, fazer com que o país volte a ter emprego para todos. Para isso, eu preciso de contar com a oração de vocês. Eu me sinto muito à vontade para conversar com vocês, porque nós temos os mesmos valores. São os valores da lei de Deus e dos homens visando crescer, visando colaborar com o país. Portanto, preciso da oração de todos e estaremos aqui trabalhando e conto com vocês.
Apesar de amanhã ter sido um pouquinho mais fresca, voltou a fazer um calorão hoje à tarde aqui em São Paulo, né? Nossa, impressionante, né? Eu saí na rua de manhã, logo depois à tarde, a máxima já chegou novamente à marca dos 30 graus. Será que teremos chuvas ao longo dessa semana? Está muito seco, né? Vamos aos detalhes da previsão com Mariana Armentano. De acordo com a meteorologia, já pode voltar a chover aqui na capital paulista amanhã, de forma pontual e passageira, o que já melhora a qualidade do ar. No país, o ar seco continua predominando, mas ainda chove nessa área mais ao norte do país, por causa do ar mais abafado, na costa leste nordestina e nessa área em verde no centro-oeste e também no sudeste do Brasil, mas serão chuvas isoladas, nada muito significativo. Vamos ver aqui como fica a nossa tabela de temperaturas? Olha só, em Porto Alegre, esquenta bem em relação aos últimos dias. Teremos mínimas de 14 e máxima de 27 graus. Na capital fluminense, calor na casa dos 33 graus. Não tão quente quanto Teresina, onde pode fazer até 37 graus amanhã à tarde. E em Salvador, os termômetros vão ficar entre 22 e 27 graus, com chuvas a qualquer hora. Para São Paulo, pode chover no período da tarde de forma isolada em algumas cidades. Isso por causa da infiltração marítima que acaba espalhando muita nebulosidade, principalmente aqui pela faixa leste. Mesmo com essa chuvinha prevista, as temperaturas continuam altas. Chega a fazer até 35 graus em Presidente Prudente, 36 em Presidente Bernardes, 34 graus ali na cidade de Ribeirão Preto e Araraquara, mas no litoral já não faz tanto calor. Não deve fazer mais que 24 graus em Santos e que 27 em Caraguatatuba. Vamos ver como vão ficar os próximos dias aqui na capital? Nessa madrugada, mínima de 17, máxima à tarde de 30 graus amanhã, com possibilidade de chuvas isoladas no período da tarde. Aí na quarta-feira já não há mais chance de chuva e a máxima prevista de 29 e continua seco na quinta-feira com termômetros entre 15 e 30 graus por aqui. O governo da Coreia do Norte afirma que novas sanções vão apenas estimular ainda mais seus planos nucleares. Para o Ministério das Relações Exteriores norte-coreano, as sanções impostas pelo Conselho de Segurança da ONU representam o mais cruel, antiético e desumano ato de hostilidade contra o governo e a população da Coreia do Norte. O presidente Kim Jong-un afirmou que seu país quer um equilíbrio de forças real com os americanos para que eles parem de ameaçar a Coreia do Norte com armas nucleares. Hoje, 2 caças americanos sobrevoaram a península coreana para demonstrar força da aliança entre Estados Unidos e Coreia do Sul contra as ameaças da Coreia do Norte. Em seu primeiro discurso na ONU, o presidente americano Donald Trump critica a falta de eficiência da organização e pede ampla reforma. Trump, que anteriormente chegou a dizer que a ONU era um clube para jogar conversa fora, desta vez disse que a organização nunca atingiu seu potencial por causa da burocracia. Os Estados Unidos pagam quase 1/4 dos 5,5 bilhões de dólares da verba anual da ONU. Trump discursa amanhã na abertura da Assembleia Geral da organização. 2 cantores do Rio de Janeiro irão representar o Brasil na final do Campeonato Mundial de Karaokê em novembro na Finlândia. Mais de 30 concorrentes participaram da decisão nacional neste fim de semana em São Paulo. Sabe aquela música que você gosta de cantar e acha que até canta bem? Pois é, esse pessoal foi além da festa de família. Eles se inscreveram para o Campeonato Brasileiro de Karaokê. A final aconteceu em uma casa de show no Butantã, na zona oeste de São Paulo. Camila estava dando um trato no visual quando a encontramos no camarim. Ela é babá e nas horas vagas canta nas ruas da cidade. A música é minha vida, assim, basicamente. Ela me salvou de muita coisa, sabe? E hoje eu vivo pra ela e ela faz meu coração bater mais forte. Outra competidora de São Paulo tem até nome artístico. Yara Wander nasceu prematura e nunca conseguiu enxergar. Ela é jornalista e metroviária. A música sempre ajudou a enfrentar as barreiras. Achei que seria uma forma interessante de alegrar as pessoas, de me comunicar com as pessoas através da música, porque a música, para mim, é a melhor forma de comunicar. Chega direto na alma da pessoa. Para
chegar nesse palco, os candidatos enfrentaram 1.000 inscritos em casas de karaokê de 6 estados do país. As 33 melhores vozes foram reunidas nesta final. O prêmio, 2 vagas no Mundial que acontece em novembro na Finlândia. Um homem e uma mulher vão competir com cantores de karaokê de 30 países. A gente procura realmente um artista, né? Um artista que seja completo, não só na técnica, mas na parte de interpretação e que toque a gente. E teve rock, pop, músicas que são clássicas de karaokê. Os candidatos trouxeram torcida para o evento, mas o público se surpreendeu com o bom nível da competição. O nível tá bem legal e eu acho que vai ser bem legal no final. Tanto homem quanto mulher estão bem decididos, assim, estão bem confiantes. Foram quase 6 horas de muita cantoria e na final 2 candidatos do Rio de Janeiro se destacaram e levaram o grande prêmio. Todo mundo falava assim, nossa, você passa uma emoção. Eu falo, cara, eu acho que é a vontade de cantar que tá tão forte, que tá maior que eu. Eu nunca imaginei que ela ia me levar até Helsinki. Não deixem de acreditar, não desistam. Entendeu? São concursos como esse que dão oportunidade para a galera mostrar o seu valor. O presidente do BNDES, Paulo Rabelo de Castro, afirmou hoje que o banco não vai mais questionar a decisão do Conselho de Administração da JBS Friboi, que indicou no sábado José Batista Sobrinho, fundador da empresa, para comandar a companhia até 2019. Foi uma reunião convocada às pressas e na calada da noite. Foi assim que o Banco Nacional de Desenvolvimento, o BNDES, classificou o encontro do Conselho de Administração da JBS Friboi no sábado, que elegeu por unanimidade o pai dos irmãos Batista como novo presidente da empresa. José Batista Sobrinho, de 83 anos, substitui o filho, Wesley Batista, preso na semana passada, no mandato que só termina em maio de 2019. Foi Zé Mineiro, como é conhecido, que fundou a JBS em 1953. Na época, um pequeno açougue no interior de Goiás. Na sigla, adotou as iniciais do próprio nome. O BNDES é dono de 21% do frigorífico. É o maior acionista individual da JBS. O banco já vinha defendendo a necessidade de afastar a família Batista do comando da empresa, em função dos prejuízos causados à companhia pelo esquema de corrupção no qual se envolveram os irmãos Joesley e Wesley. Segundo o banco, havia um acordo informal para que a JBS recrutasse no mercado um executivo que pudesse assumir o cargo. O presidente do BNDES, Paulo Rabelo de Castro, alega que a representante do banco no conselho, a advogada Cláudia Santos, votou por conta própria e que pode ter sido pressionada, e que a pauta da reunião não foi informada com antecedência. Paulo Rabelo chegou a acionar o setor jurídico do banco para tentar anular a decisão, mas no começo da tarde reconheceu que o BNDES não pode contestar na justiça a eleição na qual votou uma representante do banco, mas vai pedir uma posição à Comissão de Valores Mobiliários, a CVM. Paulo Rabelo afirma ainda que vai exigir que uma Assembleia Geral de Acionistas seja convocada o quanto antes para votar a proposta de afastar e responsabilizar a família Batista. A posição tem o apoio da Associação dos Acionistas Minoritários, que diz que o Conselho de Administração representa os interesses dos controladores e não os da empresa. Em nota divulgada hoje, a JBS informou que, de acordo com o Estatuto da companhia, a presença de todos os membros do Conselho tornou dispensável indicar os assuntos da reunião. A JBS é líder mundial no comércio de carne de boi, frango e de porco. Detentora das marcas Friboi, Seara, Swift, entre outras, atua em mais de 20 países. Além de problemas administrativos, a empresa também passa por uma crise financeira. O endividamento no fim do primeiro semestre passava de 50 bilhões de reais.
Os sócios da empresa, Joesley e Wesley Batista, estão presos em São Paulo. E após a volta de José Batista Sobrinho ao comando da JBS Friboi, a empresa perdeu quase R$1 bilhão de valor de mercado. As ações da companhia tiveram queda de 4%. Segundo o levantamento da consultoria Economática, o valor de mercado da JBS Friboi encolheu de 24 bilhões na sexta-feira para pouco mais de 23 bilhões de reais hoje. E agora vamos ao comentário de política com Bob Fernandes. O procurador Ângelo Vilela era amigo íntimo do procurador-geral Janot. Por suspeita de vazar informações para a JBS, Vilela ficou 76 dias preso. Solto, em entrevista para Camila Matoso, da Folha, Vilela expôs intestinos do procurador Janot e das delações na Lava Jato. Vilela contou: Janot armou com a JBS para derrubar Temer, porque assim evitaria que Raquel Dodge, a quem Janot chamava de bruxa, se tornasse a nova procuradora-geral. O procurador Vilela diz: na Lava Jato se prende para investigar, ao contrário de investigar para só então, com provas, prender. Segundo o procurador, não é o Estado que tem buscado provar a culpa, como manda a lei mundo afora. Aos investigados se tem imposto o ônus de provar a própria inocência. Certamente essa é uma contribuição do novo direito brasileiro ao direito universal. O procurador Vilela criticou ainda a tática dos, aspas, vazamentos seletivos para assassinato de reputações. O sistema político partidário se auto-avacalhou, isso é fato. Mas há outro fato. Há mais de uma década, desde o chamado mensalão, vazamento é método e manchetes são o verdadeiro tribunal. Quem é fuzilado nas manchetes está moral e socialmente morto, independente de julgamento. Também isso, avacalhação e autoavacalhação da política abriu espaços para ultraconservadores, quando não fascistas. Como em Porto Alegre, onde devotos bolsonáricos e bando MBLico fizeram o Santander se acovardar e fechar a exposição Queer Museu. Em Campo Grande, no Museu Marco, a polícia prendeu um quadro. E em Jundiaí, o ultraconservadorismo levou à censura de uma peça de teatro. Hoje, em Brasília, um juiz autorizou tratar homossexuais como se fossem doentes. O incômodo de sempre é com sexo. Isso se resolve no divã ou na cama, não com censura. Na questão de quadros e exposição, um bando de jecas, sem noção, profundamente ignorantes. Por isso, e por saberem disso, a reação fascistoide. As manifestações de recalque com a própria incultura. Não buscam aprender e saber, buscam impor sua ética estética, linguagem e pensamento rasteiros, brutalidade e a ameaça constante da força, inclusive físicas. Uns são ultraconservadores, outros são a jecaria fascista. Boa noite. Em uma casa simples no Itaim Paulista, zona leste da capital, são fabricados instrumentos usados para tocar boiadas nos campos e veredas do país. Verdadeiro símbolo do universo sertanejo, o berrante é fonte de renda para a família Malaquias, cujo negócio de pai para filho existe desde 1913. Se você colocar em fila aqui 10 berranteiros para tocar, cada um vai tocar de um jeito. Não adianta eu querer copiar seu som, eu posso imitar, mas igual o seu não vai sair. Foi justamente pensando nesse som único de cada instrumento que o Ramiro veio de Mato Grosso do Sul só para comprar um berrante. O vendedor até já virou amigo. Marcial comanda a fábrica fundada pelo avô dele há 104 anos em uma casa simples da zona leste de São Paulo. E o que não falta por aqui são chifres. A tarefa número 1 é encontrar chifres menores, 5 no total. A gente vai pegar um que seja do mesmo lado e que seja o mesmo desenho, né, o mesmo formato. O berrante ele tem que ter entre 80 a 90 centímetros, né, o profissional. Depois vem o lixamento e o polimento das peças. E para unir uma na outra, cola e pó do próprio chifre. Ela vai secar, né, e aí ela vai fechar lá toda a saída, né, de ar. A cor dele é totalmente natural. O preço de cada berrante varia de R$ 270 a R$ 1.000. A produção artesanal é a mesma há mais de 100 anos.
Naquela época, quando esses chifres chegavam para o avô do Marcial, eles vinham praticamente de graça dos antigos matadouros, porque naquela época essas partes dos animais eram descartadas. Só bem mais tarde, com o avanço da indústria, aí sim é que a família precisou começar a pagar por esses chifres, que vem hoje basicamente de 2 fornecedores, um de São Paulo e outro do Paraná. O preço médio é R$ 5,00 o quilo. Atualmente, o Marcial calcula que tenha aqui na fábrica estocadas 15 toneladas de chifres. Muita gente confunde pensando que o gado é orientado pelo berrante. Não é. Então é um instrumento para se comunicar com o resto da tropa, né? Não com o gado. Mas vai pensando que é para qualquer um. E aí, tem futuro? Futuro promissor mesmo vai ter a filha do Marcial, Ana Maria, não tocando, mas dando continuidade aos negócios da família. Eu acho que já veio da tradição do meu pai, então eu acho que ele vai ficar feliz também. Agora vamos às notícias do esporte, com Estela Gontijo e Celso Cardoso. Depois do esporte, uma entrevista ao vivo com Chico Whittaker, da Comissão Brasileira Justiça e Paz, sobre a crise política. Com um gol irregular do atacante Jô, um gol meio suspeito, o Corinthians voltou a vencer no Campeonato Brasileiro e continua liderando a competição com 53 pontos. É inveja ou foi irregular mesmo? Estela, com certeza que a gente pode dizer foi que o gol do Jô foi o lance mais polêmico dessa dessa 14ª rodada, já que a maioria acusa o atacante de não ter agido com fair play. Comparando, claro, com o que aconteceu no jogo contra o São Paulo no Campeonato Paulista em abril deste ano. Na ocasião, o zagueiro Rodrigo Caio evitou que o próprio Jô levasse um cartão amarelo, assumindo a culpa no lance. A rodada ainda teve vitória do São Paulo, derrota do Santos e hoje, às 8 da noite, tem Palmeiras e Curitiba no Pacaembu. Vamos aos gols do final de semana. No duelo entre Corinthians e Vasco na Arena Itaquera, o único gol do jogo foi marcado nesse lance polêmico, em que o árbitro não viu a bola batendo no braço do atacante Jô e validou o gol. Final Corinthians 1, Vasco 0, placar final. No Barradão, São Paulo venceu Vitória com o primeiro gol marcado por Éder Militão, 1-0. O segundo saiu dessa cobrança de escanteio do peruano Cueva, que desviou no zagueiro do Vitória e matou o goleiro. O Vitória ainda tentou uma reação com Trellis, mas o placar ficou nisso. São Paulo 2, Vitória 1. No Engenhão, o Botafogo recebeu o Santos e abriu o placar ainda no primeiro tempo com esse gol de Rodrigo Lindoso, 1-0. Antes do intervalo, o atacante Guilherme também fez o dele e definiu o placar. Botafogo 2, Santos 0. No Moisés Lucarelli, a Ponte Preta recebeu o Atlético Goianiense e os visitantes saíram na frente com Luiz Fernando, pegando de primeira a cobrança de escanteio. No começo do segundo tempo, o William Alves contra-empatou a partida, mas Walter de cabeça recolocou o Dragão na frente do placar. E no finalzinho do jogo, em rápido contra-ataque, Ronaldo aproveitou que Aranha estava fora do gol e marcou esse golaço. Final 3-1. No duelo entre Flamengo e Sport, Trauco recebeu de Everton Ribeiro e cruzou na área. Magrão espalmou para o meio e a bola sobrou para Guerreiro fazer 1-0 para os rubro-negros cariocas. No final da partida, Berrio cruzou pela direita e Everton Ribeiro cabeceou para fechar o placar. Final 2-0 Flamengo. O Grêmio tropeçou mais uma vez e perdeu para Chapecoense dentro de casa. Arthur Caíque, no comecinho da segunda etapa, marcou o gol da partida. 1-0 placar final. O Cruzeiro também venceu o Bahia pelo placar mínimo. Léo de cabeça fez o gol que garantiu a vitória da Raposa, 1-0.
Nós temos que falar do lance do Jô, né, que foi bem polêmico, Celso. Eu queria saber sua opinião também, se foi realmente um gol irregular ou o que você acha da imagem? Vamos ver, a gente tem as imagens aí, né? A imagem, aliás. Na verdade, existe até a dúvida. O momento... Isso, o Marquinhos Gabriel cruza e o Jô se joga na bola. Existe até a dúvida se a bola entrou ou não. De qualquer forma, fica claro aí que o Jô, ele tenta colocar a cabeça na bola. Tá. Ele se atira, joga a cabeça na bola. Não teve a intenção de tocar a mão na bola. E aí tem muita gente questionando, mas o Jô não deveria ter falado que tocou a mão na bola? Eu entrevistei o Jô depois do jogo e ele disse que ele se jogou e que ele não sabe precisar se a bola bateu na mão, se não bateu na mão. E também tem a possibilidade de a bola já ter entrado quando ele entrou, que não teria nenhuma ilegalidade no lance. Eu acho que existe um certo exagero em relação à conduta do Jô, uma certa hipocrisia. E vale também destacar que o Jô já teve 2 gols legais anulados nesse Campeonato Brasileiro. Entendi. E ele nem foi tão contundente na reclamação. Teve um gol contra o Curitiba no começo do campeonato e um gol contra o Flamengo no empate em 1-1. Ali da oposição eu acho que faz parte da polêmica, faz parte. É que na minha visão, eu acho que existe um exagero. Tá. Caberia ao árbitro anular o gol. Tinha o árbitro, tinha o assistente e o juiz de linha, que está ali bem de frente para o lance. E aquela questão de recurso eletrônico, você acha que no futuro pode ajudar? Eu sou favorável, sim, óbvio, que você vai lá, você verifica se houve o toque de mão ou não e faz a impugnação do lance. Mas nesse caso, eu acho que o Jô tem crédito. Ele não tem um comportamento de má fé, nem de mau caratismo. Eu acho que existe um exagero em relação ao Jô. É uma outra visão, viu? Depois de tanta gente comentando na internet. Procura ser um pouco mais sensato. Tá bom. Muito obrigada, Celso. Uma boa noite para você. A seguir, Rodolfo Gamberini entrevista Chico Whittaker, membro da Comissão Brasileira Justiça e Paz. Até já. Quantas vezes você enxergou uma oportunidade para sua empresa, mas achou que era um passo maior do que poderia dar? As coisas só andam quando você se movimenta. Capital de giro, fluxo de caixa, a gente te ajuda. O importante é você dar o próximo passo. Afinal de contas, seu negócio tem muitos caminhos para dar certo e um só banco. Bradesco Empresas e Negócios. Para frente com o seu negócio. A maior causa de acidentes na nossa cidade é a imprudência. Por ano, ela faz quase 20 mil vítimas e tira mais de 800 vidas. São mais de 2 mortes por dia. E você sabia que 93% dessas mortes são causadas por homens? Multas, radares e orientações diminuem o problema, mas a solução é você mudar de atitude. Seja prudente e dirija com mais respeito à vida. Imprudência zero. Prefeitura de São Paulo. Imecap Antissinais Q10. A revolução no tratamento de beleza. A nanotecnologia associada à coenzima Q10, nutriente vital na reconstrução celular. Imecap Antissinais Q10. Nanopartículas que agem mais profundo na pele, repondo a perda de Q10 ocorrida ao longo dos anos. O resultado? Uma pele mais firme e a redução das rugas e linhas de expressão em até 3 semanas. Imecap Antissinais Q10. Quando bater aquela vontade de comer as delícias da cozinha italiana, venha para o Lelis Trattoria. Deliciosas massas, assados, carnes e frutos do mar, servidos em porções fartas. Noites com música ao vivo, estacionamento gratuito e, na semana, almoço executivo. Lelis Trattoria. A nossa especialidade é fazer você feliz. É Vero, é Lelis. Rua Bela Sintra, 1849 Jardins. Reservas 3064-2727 ou lelis.com.br. Tá a fim de escrever a sua própria história? Que tal dirigir a sua própria vida? Então corre pra cá, que a sua hora chegou. Bem-vindo ao Mundo Casper, o lugar certo para você pensar, criar e questionar. Na Casper, razão e emoção se unem para fazer diferente, fazer melhor. E você, aceita o desafio? Tem muita coisa nova te esperando por aqui. Faculdade Casper Libero. Vestibular 2018. Paixão por comunicação. Vem aí o 14º Troféu Mesa Redonda. Troféu Mesa Redonda. Oferecimento Lux Color. Tudo que é muito bom é tão bom quanto pintar com Lux Color. Valtec. A manta líquida que impermeabiliza e colore o Brasil.
Vamos agora à entrevista do dia com Rodolfo Gamberini. Está aqui conosco no Jornal da Gazeta hoje Chico Whittaker, membro da Comissão Brasileira de Justiça e Paz. Boa noite, Chico. Muito obrigado por estar aqui conosco. Eu que agradeço, Gamberini. O senhor foi parlamentar, em 89 se elegeu pela primeira vez vereador, era na época afiliado ao PT. Exatamente. Depois de 2 mandatos, o senhor desistiu do parlamento e desistiu do PT? Não, o PT um pouco mais para dentro. Um pouco depois. O que aconteceu? O PT e atividade partidária, né, em geral. Desistiu dos partidos? Partidos. Porque, inclusive, quando eu saí da Câmara, achei que não devia me candidatar a terceira vez, eu tinha aprendido muito na Câmara. Coisas que eu sabia teoricamente, quando entra lá, a realidade é bem mais complicada. Aprendi muito e vi a limitação da atividade parlamentar. Eu achei que, num raciocínio meio econômico, né, chamado custo-benefício, um custo muito grande para um resultado social mínimo. E eu achei que Mas precisa ter gente lá. Sem atividade parlamentar, como é que funciona a democracia? Mas tem a vocação de cada um, né? E eu achei, perfeito. Meu lugar era de fora. Meu lugar é como sociedade civil, onde eu estava, e tentar, do lado de fora, um pouco, pressionar para que os parlamentares trabalhem como devem. Uhum. Você, no começo, quando nós estávamos conversando, você me deu esse folheto do 4º Tribunal Tiradentes, em 25 de setembro, que vai julgar as práticas nocivas e danosas do Congresso brasileiro. O que vai ser esse julgamento? Olha, o tribunal é uma iniciativa interessante, que o primeiro que foi feito em 83, pegou a Lei de Segurança Nacional, julgou a Lei de Segurança Nacional, 84 o Colégio Eleitoral, 2010 a Lei da Anistia e agora essa 4ª sessão é um tribunal simbólico. Quer dizer, evidentemente, nossa sentença não leva a nada, salvo a consciência. E a ideia nossa é exatamente levantar um pouco o nível de consciência das pessoas sobre a importância do Poder Legislativo. Porque, objetivamente, nós estamos todos escandalizados atualmente. Eu, inclusive, em 89, depois de ter saído da Câmara, em 99, eu participei de uma longa iniciativa popular sobre compra de votos de eleitores. Conseguimos fazer passar uma lei, a Lei 9840, que coíbe de alguma maneira, tenta coibir, que nas eleições os eleitores tenham seus votos comprados. Quer dizer, isso atualmente, voto comprado, que naquele tempo era um escândalo, imaginou um deputado vender seu voto, atualmente é um negócio totalmente deslavado, desavergonhado. Você disse que estamos todos escandalizados com a corrupção. Agora, eu não concordo com você, porque hoje nós vimos uma imagem, agora há pouco, do presidente Temer, ao lado da ministra Carmen Lúcia, do presidente do Senado, Eunício de Oliveira, e do presidente da Câmara, Rodrigo Maia. Temer, Maia e Eunício de Oliveira, os 3 são denunciados em casos de corrupção. Exatamente. Quer dizer, nem todos estão escandalizados, né? E não só não estão escandalizados, como estão muito protegidos. Protegidos pelo próprio Legislativo, que exatamente não está cumprindo a sua função. Quer dizer, o Legislativo tem 2 grandes funções. É ele que determina a vida das pessoas, porque as leis, os direitos e deveres de cada um é o Legislativo que faz. E ele tem esse poder todo porque, no fundo, ele representa o povo. O poder pertence ao povo. Você acha que o parlamento hoje representa o povo ou representa as forças mais poderosas da sociedade? O que aconteceu foi um desvirtuamento exatamente dessa representatividade. Hoje ele não representa o povo. Se a gente for analisar, inclusive, digamos, vários setores, segmentos sociais que estão lá presentes com seus representantes, vai verificar que o chamado primeira classe da sociedade, o cidadão de primeira classe está super representado lá e o resto da sociedade, que é a grande maioria, está totalmente subrepresentado. Como é que se muda isso, na sua opinião? O tribunal, inclusive, seguramente ele vai terminar com a seguinte sentença. Essas práticas que estão sendo feitas de compra de votos, de troca, de uso de emenda parlamentar, tudo isso que está vergonhoso para poder obter certas decisões que interessam ao executivo, que interessam às grandes empresas, que interessam inclusive a grandes interesses internacionais. Quer dizer, esse tipo de situação, esse tipo de prática, nós queremos condenar. Dizer que não se faça mais no Brasil. Detalhe,
é a mesma prática desde o nível municipal. Quer dizer, o prefeito também consegue que a Câmara, através dessas práticas, faça isso. Quando o eleitor vai votar... Ele não sabe do poder que tem o Congresso. Ele não sabe direito nem em quem ele está votando. Quer dizer, não é claro, essa relação não é clara. Não, inclusive, a nossa preocupação é que a gente dá muita atenção e deve dar muita atenção para a eleição do chefe do Executivo, nacional, estadual, federal e municipal. Só que ninguém presta atenção em quem ele vai votar para a Câmara, para a Assembleia Legislativa e para o Congresso. Vota no que dá mais, digamos, fez mais festa. É amigo da minha tia. Isso no nível municipal é inacreditável, no nível federal é o grande poder econômico, quer dizer, a grande propaganda, etc. E as pessoas votam que não têm a mais remota ideia de que o poder está lá. O poder não está no Executivo. Claro. O presidente, ele tem a chave do cofre. Mas ele não pode abrir o cofre se não tiver o segredo, que é a lei orçamentária. E o segredo quem lhe dá é o Legislativo. Isso faz com que esse poder enorme do Legislativo, e o Legislativo, com a qualidade que tem atualmente, use para chantagear. Ele virou um chantagista do seu poder para obrigar o Executivo a fazer coisas que ele quer e que são em benefício dele e daqueles que ele representa, que em geral são os grandes interesses. Você acredita na possibilidade de uma reforma política que possa mudar esse tipo de relação? Eu, sem mudar a composição do Congresso, eu não acredito. Vai dar uma melhoradinha aqui, uma melhoradinha ali, as nossas próprias leis, a lei da ficha limpa, que passamos também por iniciativa popular, deu uma melhoradinha aqui, a lei da compra de votos, uma melhoradinha ali, dá para ir melhorando, mas a grande reforma política, tornar o Congresso realmente o poder que ele tem que ser, o poder central de uma democracia, tornar o Congresso representativo, o espelho da sociedade, representativo de todos os interesses que são conflitantes e que tem que se acertar numa Assembleia. Isso, com reforma, é dificílimo. Só está na mão do povo. O povo tem o poder, o voto. Tá, e como é que o povo pode votar melhor, na sua opinião? Nós temos que nos empenhar para esclarecer as pessoas. Primeiro, qual é a importância desse voto e, segundo, ajudá-los a identificar e separar o joio do trigo entre os candidatos. E a grande parte dos candidatos está indo lá porque eles querem se aproveitar do balcão de negócios que se transformou o Congresso. Grande parte, ao nível municipal, é inacreditável. Começa lá, né? O pessoal começa a aprender no nível municipal, aprende um pouco mais no estadual, depois fica professor do assunto no federal. E daí vira profissão, não é representação. Quer dizer, não existe mais no Brasil a função democrática de representar o povo. Existe a profissão de político. E a profissão de político esperto. Quanto mais esperto, melhor ele se sai nas próprias negociações que eles fazem dentro do Congresso. Isso o povo tem que saber. Tem um ditado no interior que diz, né, que política é para pobre bobo ou para rico esperto. Né? Exatamente. Então, tá certo. Acabou o nosso tempo, Chico. Meu Deus. Infelizmente. Bem, então, pelo menos que todos que se interessem por essa discussão apareçam lá no Tucarena, dia 25, que é a próxima segunda-feira, às 7 horas da noite. Onde vai ser? Na PUC de São Paulo, no Teatro Tucarena, que é o teatro que tem ali embaixo. Foi um prazer vê-lo novamente aos 85 com tanta energia. Muito obrigado. O Jornal da Gazeta termina aqui. A edição de hoje pode ser vista no site do Jornal da Gazeta. Mais notícias em nossa edição das 10. Uma excelente noite para você. Nós voltamos amanhã às 7 da noite em ponto. Boa noite e até lá. Hoje, 10h30 da noite no Tudo Seu, tem o som inconfundível do músico João Suplicy.